Muito importante a isenção. Quem votou no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sabia que ele ia fazer isso. A questão é o timing. Era o melhor momento para fazer isso? Por que não apresentou isso antes? Ah, porque tinha muita coisa para resolver. Pois é. Só que agora o Haddad falou por que foi apresentado. Ele disse, olha, nós entendemos que o ano de 2025, lá na entrevista coletiva, é um ano importante, que aconteceu hoje mais cedo. Por que é um ano importante? Porque não é ano eleitoral e porque a agenda legislativa, na opinião do Haddad, está mais leve. Então você consegue colocar para apreciação dos parlamentares a ideia do executivo e eles têm um ano para conseguir discutir. A partir de 1º de janeiro de 2026, passa a valer a tabela do imposto de renda, né? Então quem ganha até R$5.000 não vai pagar, vai ser isento ali do IR. Tudo isso ficou entendido. A questão é o seguinte, qual que é o teto disso? Então para quem ganha R$5.000 não paga nada. Para quem ganha 10, para quem ganha 7.500, que foi o que o ministro falou ali, não falou cerca de 7.500? Esse cerca de 7.500 é quanto? Aí o mercado começou a fazer conta, Rafa. Porque cerca de 7.500 para você pode ser um número, para mim pode ser outro. Então quando o Haddad fala assim, diferente do mercado financeiro, que está falando em 70 bilhões de reais, a gente está abrindo mão, supostamente abrindo mão, diz ele, de uma receita de 35. Porque ele usou um número diferente de outros números que foram usados no mercado financeiro. Era mais fácil ele ter falado. Cara, você tocou num ponto que eu acho tão importante, que é essa questão dos bilhões e trilhões. Porque todo mundo saca do bolso bilhões, trilhões. A oposição está com um projeto, está lá, apresentou um projeto e tal. A oposição que votou a favor da manutenção do PERSE. Sim, também. Tá lá, apresentou uma proposta de corte de orçamento. Aí fala que vai ter uma economia de 1 trilhão. Mas da onde vem os trilhões? É muito dinheiro. Aí você começa a falar assim, da onde o cara tirou esse 1 trilhão, entendeu? Era o trilhão do Paulo Guedes também, né? Exatamente. Trilhão. Aí vem essa coisa de bilhão, de trilhão. E, cara, a gente fica assim... Pô, eu só quero chegar no final do mês, estar com as contas ajustadas, poder ter meu filho na escola pública, poder usar o SUS, entendeu? É só isso que eu quero, entende? E aí vem os caras falam, não, trilhão, bilhão e tal. A oposição que mantém o PERSE e a desoneração vai apresentando. É contraditório isso. É super contraditório. Então, assim, eu sinceramente acho que a sociedade civil tem que se organizar e falar assim, galera, vamos entender de orçamento agora. Eu quero saber para onde está indo o meu, o seu, o nosso dinheirinho, entendeu? E tentar e cobrar isso, de fato, dos parlamentares, do governo. Quando eu trabalhava com o Jô falava assim... hoje a gente tem uma coisa muito relevante na mão da gente, que é isso aqui. Você pode acessar o seu deputado. Ele sempre falava isso. Você pode acessar o seu deputado por aqui, mandando e-mail, nas redes sociais e tal. E eles são sensíveis a isso. Eu acho que pode ser utópico, pode ser que eu seja um pouco aqui, né, ingênuo, mas eu acho que a sociedade tem que começar a discutir a questão do orçamento público, entendeu? A gente tem informação para isso e cobrar as informações. Tudo bem, meninos, de onde vem isso, de onde não vem? Sabe, e tentar entender o país em que nós vivemos. Porque quando o seu amigo diz que R$5.000 é pobre, ele vive numa bolha. Bem entendeu? colocado. Eu conheço pobre. Muita gente que passa dificuldades seríssimas e que precisa de políticas públicas. Entendeu? E olha, adorariam estar ganhando R$5.000, entendeu? E não é a realidade desse país. Então já começa por aí. Lula fez isso para atingir a classe média, para agradar a classe média. Você vai ser isento todo mundo que ganha até R$5.000. Agora, Rafa, do que a Mara falou, se a gente pudesse só voltar rapidinho aquela tabelinha, só para a gente entender então, pelo menos na teoria, de onde vai sair o corte dos 70 bilhões de reais. Então olha lá, abono salarial, Fundeb, aí você tem ali alguns impostos, tudo isso por meio de PEC. Lá embaixo na tabela, onde está escrito total, você vê que no ano de 2025, você tem um corte que gira na casa de 30 bilhões de reais. Agora, as emendas, Rafa, tem ali escrito, emendas, 6,7 bilhões de reais. Ou seja, pro corte planejado pelo Ministério da Fazenda, você precisa contar com o Legislativo. E ontem, no pronunciamento à nação, o Haddad fala dessas emendas, que parte desse dinheiro vai ser voltado para o setor de saúde para fortalecer o SUS. Olha ali a lei Aldir Blanc que a gente falou.
Em 2025, você tem um corte de 2,0, ou seja, 2 bilhões de reais. Até hoje, o setor de cultura está recebendo 3 bilhões. Então, dali agora passa a ser 1 bilhão em 2025 e vai cortar quanto que tá ali? 1 bilhão em 2026, se eu não estou errando ali a linha da tabela. Né? Em 2026, ó, você tem um corte de 41,3 bilhões no total. Então, se você somar ali 30,6 com mais 41,3, você tem mais do que os 70 bilhões que era o projetado pelo mercado. A questão é saber se esses números, na prática, se sustentam. Tem uma linha ali que me chamou muita atenção, Rafa, que é biometria. Você vê que uma linha que chama biometria. 2,5 bilhões de reais cortado de biometria em 2025 e mais 2,5 bilhões de reais cortado em biometria em 2026. Aí eu mandei mensagem para para alguns economistas, eu falei assim, mas o que é essa linha biometria? Né? Aí o pessoal, porque você tem ali, ó, Bolsa Família e você tem o BPC. Então eu imaginei que biometria era uma outra coisa que não estava relacionada àqueles dois programas, mas na verdade está. Então você vai ter um corte, na verdade, do Bolsa Família projetado, pelo menos a projeção para o ano que vem, você soma ali, ó, 2 bilhões com mais 2,5 bilhões de biometria, só que você não sabe esses 2,5 milhões de biometria, o que é Bolsa Família, o que é BPC. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso, que agora quem recebe o benefício, Bolsa Família, BPC, vai ser obrigado a fazer um cadastro biométrico. E eles entendem que com esse cadastro é um dos mecanismos para combater fraude, que você vai conseguir cortar 2,5 bilhões em fraudes em 2025. Ou seja, é o pente fino, né, que eles chamam. O pente fino. O quanto desse valor é do Bolsa Família ou do BPC, não está ali especificado. Mas, enfim, é essa tabela. É nessa tabela que você tem que acreditar para falar assim, não, de fato, 70 bilhões de reais vão ser cortados. Quem eu conversei do mercado financeiro entende que é frágil. Que essa tabela que justifica o corte de 70 bilhões é frágil. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.